Olá, queridos e queridas estudantes! Muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. E hoje a gente começa aqui, com São João. Vamos entrar no clima junino. E eu vou aproveitar que o Chaminézinho está aqui comigo para já deixar com ele esse chapéu aqui que eu trouxe especialmente para ele. Entrar no clima também. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Como eu disse, a partir de hoje, vamos começar a estudar, a refletir, a pensar questões relacionadas ao São João, essa festa tão importante, tão bonita, que faz parte da nossa cultura e está diretamente relacionada à nossa história. Estão prontos e prontas para mais um momento de construção de conhecimentos, de reflexão, de aprendizagens? E Chaminézinho, claro, já está a postos aqui, com chapéu de palha e tudo. E vamos juntos e juntas então? Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é os cuidados com os fogos no São João. Essa festa tão bonita, popular, comemorada no Brasil e no mundo, mas que tem também algumas coisas para a gente pensar em relação à nossa segurança e os fogos de artifício que embelezam a festa, que, enfim, que as crianças gostam muito de brincar, são um desses objetos que a gente precisa muito e muita atenção. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos conhecer um pouco da história também do São João e vamos direcionar nossos olhares na aula de hoje para os fogos de artifício e alguns cuidados que a gente precisa ter com esse objeto. Combinado? Mas antes disso, vamos lembrar do desafio da aula passada. E antes de a gente lembrar aqui o desafio que está na tela, eu vou aproveitar para, como sempre, dizer a vocês, meninos e meninas, façam os desafios, é importante para que você possa entender melhor o conteúdo que está sendo trabalhado na aula, para que você possa entender melhor o que o seu professor ou sua professora está trabalhando com você lá na sua escola, com seus colegas, e os conteúdos que a gente trabalha aqui e os desafios ajudam você a relacionar o que a gente estuda com o teu dia a dia, com a tua vida, o cotidiano. Então, façam os desafios, aproveita, faz uma foto, um pequeno vídeo, faz um registro, compartilha nas redes sociais, marca o @cepa no Instagram, compartilha lá no Facebook se você tiver, no YouTube as nossas aulas ficam gravadas, então você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e, portanto, lembrar os desafios e realizá-los. Se você não puder compartilhar nas redes sociais o registro do teu desafio, pede para o teu professor, tua professora, para o gestor ou gestora da escola, seu pai, para sua mãe, fazer esse compartilhamento, tá? Deixa a gente ver você realizando as atividades, você participando também aí do lado de lá com as nossas aulas, interagindo com as nossas aulas, ok? Então, portanto, o desafio da aula passada foi: que atitudes podemos tomar para evitar a degradação dos mananciais em nossa cidade? Falamos, dos mananciais, que é aquele conjunto de água que é potável, que serve para o consumo humano, que é usado para diversas atividades. E a gente precisa ter cuidado com a preservação dessas águas. E aí, o desafio deixado para vocês foi refletir. Desafio, fácil, hein? Chuchu, beleza. Refletir sobre como a gente pode pensar, em ter atitudes que não degradem os mananciais. O desafio foi lançado, espero que tenham feito, façam os desafios e vamos lá. Quais são, então, professor, os objetivos da aula de hoje? O que é que a gente tem aí como foco, na aula de hoje? O que é que a gente procura, vai tentar aprender, se apropriar melhor? Nós vamos refletir sobre os cuidados com os fogos de artifício no São João. Só no São João? Não. Como a gente vai ver, os fogos de artifício estão presentes em diversas festividades. E se a gente não tiver cuidado, pode acontecer muitos acidentes sérios, como inclusive já aconteceram no decorrer da história. Inclusive, recentemente no Brasil, a gente tem vários casos, então é preciso ter muito cuidado. Mas no São João, você, menino e menina, que provavelmente gosta muito de brincar com fogos, como eu gostava quando eu era mais jovem, e até hoje ainda acho bonito, acho bacana, é preciso ter cuidado, porque no São João essa é uma das grandes características. Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso. E aí, festa junina chegando, que maravilha! Eu adoro São João. Não sei vocês, mas eu gosto muito do São João. Mas eu sei também que muitas pessoas não comemoram por conta de questões religiosas ou simplesmente porque não gostam, não curtem. E está tudo bem, tranquilo. Mas é importante que a gente não só saiba que existe o São João,
mas também entenda um pouco do que é essa festa, das suas características, porque afinal de contas faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história e o nosso conhecimento ele vai se tornando cada vez mais completo, né? A nossa cognição, a nossa aprendizagem vai se tornando cada vez mais completa à medida que a gente vai aprendendo sobre coisas novas, sobre tudo que está relacionado à nossa cultura, a cultura da história do nosso país, do nosso povo, ok? Eu adoro São João. Você gosta de São João? Sim ou não? Chame Nezinho, ele não reclamou, deixei o chapéu para ele aqui, ele não falou nada, então é porque eu já sei que ele gosta do São João. E você gosta? Sua família gosta? Brinca, se diverte? Se gosta, bacana. Se não, tranquilo também. Vamos lá. O São João é uma das festas populares mais comemoradas no Brasil, e é verdade, né? De uma ponta a outra do país, em diversos estados, né? Regiões diferentes do país, as pessoas comemoram São João. E cada região do país tem ali peculiaridades, tem características que são próprias da região. A maneira de brincar o São João tem coisas que são iguais em todo o país, como, por exemplo, as fogueiras que se acendem, os enfeites, a comida típica, que inclusive pode variar também de região para região. E aí tem coisas que são específicas de cada localidade, né? A maneira como se brinca, os lugares privilegiados para a brincadeira acontecer e tantas outras questões. Qual é a origem, então, do São João? A gente brinca o São João, parte da cultura, professor, tem gente que não brinca, mas conhece. E aí, afinal de contas, de onde é que veio isso? Qual a origem? Por que existe? Às vezes a gente brinca, diverte e se diverte, mas não entende muito bem de onde é que veio. A gente só quer saber de brincar mesmo, se divertir, e tudo bem também. Mas é bacana conhecer um pouquinho da história. Vamos pensar então um pouco sobre isso. A festa de São João, ela tem origem na Idade Média, quando a Igreja Católica começou a substituir os rituais realizados para deuses pagãos por festas dedicadas aos santos. Então, olha, na cultura ocidental, na Europa sobretudo, né, era comum existir festas que eram dedicadas a deuses pagãos, ou seja, deuses que não faziam parte da religião cristã, da religião católica. Então, como a religião não conseguiu acabar com essas festividades que aconteciam há centenas e centenas de anos, ou seja, já fazia parte da cultura do povo, a saída foi criar uma representação, uma significação para a própria religião. Então é daí que começa a surgir a festa de São João, comemorada sobretudo pela Igreja Católica. Como vocês sabem, não é? Os santos, eles são divindades ou representações santificadas da religião católica. E aí, por ser da religião católica, nem todas as outras religiões seguem. Então, mas aí é um pouquinho da origem, como surgiu. E por que então que chama de São João? Por que São João? Por que não é São outra coisa? Por que São João? A gente tem, claro, né, a comemoração a Santo Antônio, que é conhecido como Santo Casamenteiro, São Pedro, enfim. Mas o São João é a grande festa, né? O São João é ali o centro das atenções nessa época, né? É o centro das atenções das festas juninas. Mas de onde veio? São João, vocês estão vendo uma imagem aí, né? E se vocês observarem bem essa imagem, tem um homem, né, com a jovem, inclusive, segurando um cajado, e esse cajado forma, né, faz o formato de cruz, que é um dos grandes símbolos, ou o grande símbolo do cristianismo, e ele tem ali um cordeiro nos braços. O que essa imagem representa? Quando a gente vai estudar um pouco da história, da origem do São João, a gente vai encontrar esse homem, né, que dá origem ao nome São João, que é na verdade o João Batista, que depois vai ser santificado Igreja Católica, né? Quem foi João Batista? João Batista, inclusive, anunciou que Jesus Cristo chegaria. E foi João Batista que batizou Jesus nas águas. Então, ele tem essa importância para a religião. E aí, depois de um longo período, né? E tem outras coisas também que explicam, mas basicamente escolhido, né, como sendo aí o santo que foi usado para substituir essas festas pagãs que aconteciam no solstício de verão, em comemoração à abundância da natureza, à fartura, e foi então o João que se tornou a referência para transpor essa festa para a religião católica, e portanto o João Batista se tornou São João, que é a
que dá origem à festa que a gente comemora hoje no Brasil e no mundo. Bom, mas quais são então, professor, as características do São João? Olha, existem diversas, e inclusive, como eu já disse, dependendo da região do país, podem ter aí outros símbolos, outras características que são específicas dessa região, desse estado, dessa cidade, enfim. Mas, de forma geral, a gente tem algumas que são facilmente identificáveis no São João, que quando a gente chega no lugar, a gente já sabe que o clima junino está instaurado. Quando a gente chega aqui, por exemplo, nesse estúdio, e a gente encontra Chaminézinho sentado, com um balão na mão, de chapéu de palha, uma fogueira à frente e as bandeirinhas enfeitando, a gente já sabe que o clima é junino. Que características são essas, então? Vamos parar para pensar um pouquinho aí? Eu já falei de bandeiras, né? A gente já viu aqui o chapéu de palha, tem um balão no chaminézinho. Que outras características fazem parte do São João? O que é que caracteriza o São João? Alguns segundinhos para vocês pensarem. 5 segundinhos. Pensa aí também, chaminézinho. Vai pensando aí. Bom, vamos ver? Bom, primeiro, uma coisa que é muito característica, não só do São João, mas do Nordeste, é a nossa sanfona, o nosso forró, né? O shot, o baião. Então, a música é muito presente no São João. É, inclusive, uma das atividades que as pessoas mais gostam de fazer. Dançar, né, Chaminézinho? Um forrozinho, chamegar. Quem não gosta, né? Pelo menos quem curte. Então, a música é muito presente no São João. E nas próximas aulas, a gente vai, inclusive, aprender um pouco mais sobre a musicalidade no São João e qual a relação disso com o nosso corpo. A dança, como eu já disse também, né, característica do São João, o forró, o shot, enfim. A gente tem as quadrilhas matutas ou quadrilhas juninas que dançam em pares, dezenas de pessoas que fazem uma grande festa. Tem o casamento matuto, é bom demais, menino. O que mais que a gente tem? A fogueira, não é? A fogueira que, inclusive, o João Batista, né, que virou o São João, a mãe do João Batista, né, fez uma fogueira, né, combinou com a Maria fazer uma fogueira para anunciar o nascimento, né, do seu filho amado, esperado, tão querido. Mas também existe a cultura dessa de fogueira em outras religiões, enfim, em cultos pagãos. Esse também sempre foi um hábito de outras culturas não católicas, né, não cristãs. Que outro, então, que outra característica faz parte do São João? O milho, né, que é base de boa parte das comidas típicas que a gente chama. As bandeirinhas, como a gente já viu também, que enfeitam os arraiais, enfeitam as palhoças, enfeitam a festa, junto com os balões também. As brincadeiras, tem brincadeira junina, né? Muitas brincadeiras juninas. Então, tem ali o pau de sebo, as pessoas têm que subir para pegar dinheiro ou algum objeto lá em cima. Tem a pescaria, como vocês estão vendo, o chaminézinho brincando de pescar. O que é que tem mais? Tem muita brincadeira bacana. Então, é uma das características do São João. E os fogos de artifício, que fazem barulho, que iluminam, que divertem, que entretem, mas que também precisam ser olhados com muito cuidado. Por quê, professor? Bom, é sobre isso então que a gente vai falar um pouquinho mais, pensar um pouco mais sobre os fogos, né? A gente já falou da festa, de tudo que tem aí de belo na comemoração de São João. Os fogos de artifício fazem parte dessa festa, mas eles oferecem alguns riscos. Assim como a fogueira, que inalar a fumaça da fogueira não é muito bacana, ficar perto da fogueira respirando aquela fumaça não faz bem para o pulmão, não faz bem para a saúde. Tem que ter cuidado para não se queimar na fogueira também, né? Tem a brincadeira de pular a fogueira, que é muito perigosa e não é aconselhável as crianças fazerem, nem nenhum adulto, né? A gente precisa ter que tomar cuidado com isso, mas tem os fogos de artifício também. E por que tomar cuidado com os fogos de artifício? Eles fazem parte da festa, ok. E é quase impossível pensar o São João sem fogos, mas a gente precisa de alguns cuidados, tá? A gente tem fogos que são fogos simples, fogos que inclusive crianças podem brincar com supervisão de adulto, mas a gente tem também fogos, né, que são muito sérios, fogos que podem aí, ó, se a gente não tomar cuidado, causar um acidente muito feio. Vocês estão vendo, por exemplo, aí esse rapaz brincando com uma chuvinha, né? Aqui na cidade onde eu cresci, em Paulista, né, no bairro onde eu cresci, as pessoas chamavam de chuva, né? Chuvinha.
Isso é muito perigoso, se bater no olho pode cegar, né? Se pegar muito dessa faísca na pele pode queimar. Então, crianças, nada de brincar com isso, muito cuidado. Alô, papais e mamães, titios e titias que estão assistindo essa aula, não deixem as crianças brincar com nenhum fogo de artifício, por mais simples que pareça ser, sozinhas, porque todos eles têm um componente que é extremamente perigoso e a gente vai falar sobre isso agorinha. Todos os produtos pirotécnicos, né, que feito de luz, de som, enfim, que servem para enfeitar uma festa, eles têm uma classificação. E nós, papais, mamães, titios, titias, professores e professoras, né, irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, primos mais velhos, tem que tomar esse cuidado com a classificação dos fogos, porque essa classificação vai dizer quais são os fogos que podem ser usados por qualquer pessoa, os fogos que não podem ser usados por crianças, os fogos que podem ser usados por adolescentes com supervisão e os fogos que só podem ser usados por pessoas preparadas para. Então não é qualquer fogo que qualquer um pode. Mas o meu pai é adulto, professor. Então ele pode, não é? Tem determinados tipos de fogos que não podem. Apenas profissionais podem manusear. Bom, vamos então ver um pouquinho sobre isso. Os fogos de classe A são os fogos, né, que podem ser vendidos a menores e é livre, tá? Então são aqueles mais simplesinhos, aquelas chuvinhas mais simples, aquelas fasquinhas mais simples, mas ainda assim é aconselhável que as crianças não queimem esses fogos sozinhas, tá? Então sempre está atento a isso. Os que têm classificação B são juvenis, ou seja, podem ser vendidos a menores, mas a sua queima é proibida em terraços, portas ou janelas que tenham proximidade com vias públicas, porque para não machucar, para não bater em ninguém, tá? Para não queimar. Mesmo os fogos de classificação A, como por exemplo os tracos de massa, né? Vai lá, teco. Se a criança não tomar cuidado, ela pode jogar no rosto de uma outra criança, nos olhos vai cegar, porque tem explosivo em menor quantidade, mas tem. Então, mesmo os fogos mais simples precisam de cuidado no manuseio, tá? Os de classe C têm venda proibida a menores de 18 anos. Então, mesmo que o pai deixe, a mãe deixe, não pode ser vendido, porque esse tipo de fogos costumam ser fogos com um teor maior de explosão. Então, por exemplo, as bombas confeito, né, as bombas cordão, que são muito comuns aqui em Paulista, muito cuidado. As pessoas, né, papai e mamãe, não deixar as crianças irem comprar sozinhas para não correr nenhum risco de acidente. E os de classe D que só podem ser queimados com licença prévia de autoridades competentes. Então, por exemplo, né, as bananas de dinamite que os profissionais usam para demolir algum prédio que está condenado, que não serve mais, são tipos de fogos que não podem ser usados por qualquer pessoa, só por profissionais preparados e treinados para isso. E do que é que os fogos são feitos então, para a gente concluir? Olha, os fogos eles são feitos basicamente de pólvora. É a pólvora que dá essa característica de explosivo, tá, para os fogos. Então eles têm 75 de nitrato de potássio, que é o que é responsável por aquela explosão, pelo poder de explosão do fogo, 15% de carvão e 10% de enxofre. Com essa combinação aí é possível fazer desde bombas simples até bombas mais sérias, tá? Então muito cuidado para não se machucar. Por que precisa de cuidado? Para evitar situações como essa, queimaduras no São João. A incidência de pessoas queimadas é muito grande. E aí não é só criança não, tá? Adultos também, pessoas embriagadas que vão manusear fogos acabam se machucando e machucando pessoas próximas também. Então, muito cuidado, tá? E aqui a gente tem alguns cuidados que podem ser tomados para evitar que você se queime e também evitar que outras pessoas possam se queimar. Então, não soltar balão nunca. O balão é muito bonito, é muito belo, mas não solte balão porque eles podem causar incêndios graves nas matas, nas florestas, inclusive em localidades próximas de casas também de residências. Cuidado com comida e bebida quente, né, para não cair, não bater, não machucar, não queimar. Não deixar a criança soltarem fogos de artifício, mesmo os simples, tem que ter supervisão, tem que ter adulto por perto. As crianças precisam ter cuidado com bombinhas e estalinhos, né, que são bombas mais simples, mas podem machucar também, se bater no olho, no ouvido, enfim, se bater em algum lugar que possa causar alguma reação ali, algum incêndio. Tomar cuidado com as fogueiras, como eu já disse também, né? Não adquirir produtos clandestinos e de fabricação caseira. Seguir recomendações dos fabricantes, então tomar cuidado com a classificação dos fogos. Não direcionar fogos para outra pessoa
e não tentar reacender fogos que falharam. Então, nada de brincar de, vou jogar em você, porque você pode causar um acidente. Se você jogou o fogo, a bomba, enfim, e ela falhou, deixa lá, não vai tentar pegar, porque ela pode estar com efeito retardado e machucar você. Então, muito cuidado. E não soltar fogos perto de rede elétrica e de produtos inflamáveis, porque para não causar explosão. Então, muito cuidado. Vou deixar um desafio para vocês, então, para a gente ir concluindo. Espero que tenha sido possível entender um pouquinho sobre os fogos, né? Enfim, nas próximas aulas a gente vai abordar outras questões relacionadas ao São João e sempre com esse cuidado, com essa atenção de a gente se cuidar, se prevenir. E aí eu vou deixar um desafio para vocês, para a gente já entrando no clima junino, tá? Que tal você contar pra gente, né, o que é que você mais gosta no São João? Mande um vídeo curto pra gente, dizendo o que é que você mais gosta do São João. Se você brinca o São João, né? Se você curte, claro. Então, desafio lançado. Viva o São João, se cuidem, cuidado com os fogos, nada de estar brincando com fogo sozinho, nada de estar brincando com fogos de artifício sozinho, sempre Papai Noel por perto, para brincar o São João, mas também com segurança e evitar queimaduras. Combinado? Tchau, tchau e até a próxima aula. Isso aqui tá bom demais. Bora, Chaminazinho! Pra fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é.